Tudo bem, pessoal? Nós vamos seguir aqui com o nosso estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. A gente vai entrar no capítulo 5, que se chama Assimilação de Correntes Mentais. Provavelmente vamos precisar de 2 vídeos para tratar deste capítulo 5. Então, só para avisar, lembrar, eu estou tentando disponibilizar todo o vídeo, toda terça-feira às 17 horas. Então, vídeos novos, estou tentando sempre dar seguimento nesse dia e horário. Esse é o nosso vídeo de número 11 aqui da série. Para quem está chegando agora a primeira vez, até é possível que consiga compreender esse capítulo aqui, o capítulo 5, mas é bom que tenha conhecimentos espíritas. O ideal seria começar desde o primeiro vídeo, aqui da playlist. Mas com algum esforço a gente consegue entender esse capítulo. Teve outros que eu recomendei não começar, mas esse talvez a gente consiga. Então, vamos entrar direto aqui no nosso estudo e se sentir alguma dificuldade, quem está chegando, volta para o primeiro vídeo, melhor, vai ser mais proveitoso. Então vamos lá. Assimilação de correntes mentais. Eu gosto sempre de começar com um pequeno resumo, só para ter uma ideia do capítulo. Então, vamos entender como ocorre a interação entre as mentes dos encarnados e desencarnados e como essa assimilação influencia nossas ações e pensamentos. Hoje a gente vai chegar então até determinado ponto do capítulo e provavelmente em mais um vídeo a gente encerra. Vamos lá. Contexto aqui do capítulo. Lembrando, a gente estava no capítulo anterior, no 4. Faltavam poucos instantes para começar a reunião. Nós temos 10 pessoas, são trabalhadores e trabalhadoras desse grupo mediúnico, e batem a porta e entram 2 pessoas de fora para receber a assistência espiritual. E junto dessas pessoas, diversas entidades que estão ali no campo delas e necessitam de auxílio, diversas entidades entram junto na reunião. E nesse contexto, o André Luiz e o Hilário, eles começam a tentar entender os dramas, os conflitos de cada uma, de algumas dessas entidades. E aí os assistentes da reunião, eles explicam algumas coisas e disso a gente extrai nossas lições, mas aí eles recomendam o foco porque está em vias de começar a reunião. Então agora a gente entra aqui no nosso capítulo 5, momentos antes aqui, iniciando. Faltavam apenas 2 minutos para as 20 horas, o horário de início deles. Quando o dirigente espiritual mais responsável deu entrada no pequeno recinto. Então, o dirigente da reunião no plano espiritual, ele chegou, ao menos naquela sala, ele chegou mais próximo do horário, certamente organizando outras coisas, não que a gente deva achar que é assim, que tem que ser assim com a gente, que é todo mundo estrelinha, não é assim. E eu gostei já da forma como foi colocado aqui, o dirigente espiritual mais responsável, dando a entender que existe um compartilhamento de responsabilidades e de dirigências, então de atividades dentro da reunião. Isso aqui eu já achei uma ótima pista, e o texto vai trazer mais coisas dentro dessa ideia. Nosso orientador, que é o Aulus, orientador do André Luiz e do Hilário, articulou a apresentação. O irmão Clementino abraçou-nos acolhedor. Clementino é o guia, o dirigente espiritual mais responsável. Então, Clementino vai ser essa entidade que é apresentada no capítulo. E ele vem falando. A casa pertencia-nos a todos, explicou sorridente. Estivéssemos, pois, à vontade na tarefa de que nos achávamos investidos. Eu já achei isso muito bacana e que merece um destaque. A casa pertencia-nos a todos. Apesar de ele ser o
o mais responsável, como é colocado, não tem um senso de posse e de não, é o meu trabalho, eu não quero que. Ele recebe o Aulus, que ele certamente já conhece há muito tempo, confia no Aulus, e o Aulus está ali com dois aprendizes, que é o André Luiz e o Hilário. E por confiar no Aulus, ele deixa à vontade. Então ele sabe que o Aulus não levaria para aquela reunião seres que tivessem, né, desequilibrados e que fosse causar perturbação no trabalho. Nessa situação como se fosse um estágio, né? Então eu achei muito legal já esse senso de confiança e de compartilhamento, que muitas vezes nós não temos nem mesmo com as pessoas do nosso grupo. Nem mesmo internamente, por vezes tem essa dificuldade de atribuir responsabilidade ou, na verdade, de soltar um pouquinho e deixar que os outros se desenvolvam. É muito comum querermos concentrar, até porque isso tem, consciente ou inconsciente, isso tem uma recompensa, né, do status, das qualidades, mas nós vamos ver que a ideia é sempre contribuir, sempre ensinar, sempre tentar trazer todo mundo para os aprendizados possíveis. Eu estou com um pouquinho só de dificuldade na parte respiratória e na fala aqui, talvez vocês sintam um pouco, mas vou tentar ser claro e espero que não atrapalhe tanto, tá? Estivéssemos, pois, à vontade na tarefa que nos achávamos investidos. A essa altura, diversas entidades do nosso plano colocaram-se junto dos médiuns que estariam de serviço. Então eu gosto de ir lendo, mas também ir imaginando a cena. Então os guias espirituais se aproximando da equipe de trabalho. Clementino avançou em direção a Raul Silva. Raul Silva é o dirigente da reunião no plano físico. Então Clementino avançou em direção a Raul Silva, perto de quem se postou em muda reflexão. Logo após, Aulus, que é o assistente, o instrutor do André Luiz e do Hilário, Aulus convidou-me ao psicoscópio e, graduando-o sob nova modalidade, recomendou-nos acurado exame. Aqui reforça algo que a gente já tinha comentado, mas vale lembrar, o psicoscópio enquanto um aparelho para poder enxergar a parte energética em especial e as partes ínfimas, com questão de ser graduado. Assim como um microscópio você também consegue graduar o quanto ele aprofunda ou não, o psicoscópio tendo a mesma possibilidade, a mesma qualidade de aprofundar mais ou menos. Então, André Luiz, de uso do psicoscópio, ele vai comentar: foquei os companheiros encarnados em concentração mental, identificando-os sob outro aspecto, sob aspecto diferente. Dessa vez, os veículos físicos apareciam quais se fossem correntes eletromagnéticas em elevada tensão. Nós vamos ver nesse capítulo 5 que a linguagem vai ser mais física. Física vai beirando aí, né, uma comunicação química, mas puxando mais para a ideia física. Em outros momentos, o André Luiz fazia mais menção a cores. Isso, muito possivelmente, pelo ajuste do psicoscópio e do que era oferecido a ele enxergar. Porque a gente tem que lembrar assim, o André Luiz está aprendendo, mas no fundo ele também está aprendendo para nos ensinar. Então, todo esse conhecimento ele é também passado para nós sabermos que dentro de uma mesma manifestação, dentro de um mesmo fenômeno, de uma mesma corrente de trabalho, diversas são as camadas de acontecimentos. E acho que vale até uma ênfase aqui. Porque é muito comum que uma pessoa fale, eu enxerguei tal coisa, e outra pessoa fala, não, mas eu enxerguei outra coisa. E
o que eu já tive de percepções e de compreensão, até de orientação, é de que nós temos múltiplas camadas acontecendo dentro de um mesmo trabalho. Então, não tem problema uma pessoa ter visto uma coisa, outra pessoa ter visto algo complementar ou eventualmente diferente, desde que não seja contraditório, desde que não tenha um choque muito grande, que aí mereceria uma análise, mas não tem problema existirem percepções complementares. Porque eu sempre tive isso muito claro para mim e esse nosso estudo vai confirmando. Existem camadas e conforme a nossa concentração, conforme a nossa necessidade de enxergar a nossa concentração, a gente vai enxergar, vai perceber mais uma coisa ou outra. Então é até bom que existam visões complementares para poder aprofundar na compreensão do que está acontecendo ali, especialmente quando é um caso para tratamento. Então é excelente que a gente tenha esses olhares que se somam e que a gente possa contribuir uns com os outros ali dentro, sem querer dizer não, mas o que eu vi não, mas eu vi não, mas sabe, como se estivesse disputando percepções e falando não, mas eu não vi isso que você falou. Então assim, tudo bem você não ter visto, existem camadas, inúmeras possibilidades dentro de um mesmo evento. Então é para a gente ter esse olhar né, de acolhimento e também de humildade, para ter certeza de que a gente não enxerga tudo. Então tá tudo bem se a gente não enxergar tudo e que bom que tem esses olhares complementares para somar com a gente. Então aqui, dessa vez, os veículos físicos apareciam quase se fossem correntes eletromagnéticas em elevada tensão. Então, temos que lembrar aqui, né? Eles já estão prestes a iniciar o trabalho, já estavam em oração, em concentração, e agora as entidades estão se aproximando. Então, o campo de energia ele está cada vez mais intenso. O sistema nervoso, os núcleos glandulares e os plexos emitiam luminescência particular. Então, André Luiz está falando do corpo físico, né? Ele fala aqui em cima, veículos físicos, e ele vai começar a relatar o que ele está vendo no corpo físico das pessoas aqui da reunião. Então, ele destaca sistema nervoso, núcleos glandulares, que é melhor entendido para nós aqui como sistema endócrino, e os plexos. Eu acho interessante que as minhas percepções mediúnicas, elas, quando eu estou em trabalho de fluidoterapia, trabalho aí com as energias mas né, com a expansão e a mediunidade, normalmente geralmente é isso mesmo que eu particularmente vejo. Como dito, não temos todas as percepções de tudo. O meu olhar, quando me é dado perceber coisas, ele está mais ligado nisso. Sistema nervoso, o endócrino, linfático, e a concentração de energia nos plexos, em alguns pontos do corpo físico, onde tem ali não sei como dizer isso exatamente na medicina, mas é o encontro de vários nervos o nosso único termo espírita que a gente usa é o plexo solar, mas existem outros que correspondem no corpo físico. Aí realmente eu passo isso para quem mais da área da medicina e do estudo do corpo. E também nada impede que a gente abra aqui depois e faça uma pesquisa individual. Mas não vejo necessidade de entrar nisso agora no nosso estudo. E seguindo aqui, e justapondo-se ao cérebro, junto mais numa outra camada de percepção, a mente surgia como esfera de luz característica, oferecendo em cada companheiro determinado potencial de radiação. Então, estão todos conectados na corrente, mas cada um tem as suas condições vibratórias, dado assim a sua evolução, mas também a gente tem que lembrar
do dia de cada pessoa. Tem dias que nós estamos melhores, tem dias que nós estamos com mais dificuldade, né? Dias ou momentos da vida. Então tudo isso vai refletir a nossa capacidade de irradiar e de sintonizar. Mas existe, como a gente já falou também, sempre existe uma linha, uma média que é a nossa vibração. Que quando estamos muito bem a gente consegue ampliar, quando estamos em um momento difícil reduz a nossa vibração, mas é comum que a gente tenha assim, uma linha que nos é característica. Assinalando-nos a curiosidade, o assistente Aulus explicou: em qualquer estudo mediúnico, não podemos esquecer que a individualidade espiritual na carne reside na cidadela atômica do corpo. Então, fazendo referência aqui aos átomos, ou todas as nossas células, formado por recursos tomados de empréstimo ao ambiente do mundo. Então, o nosso corpo, nossos átomos, tudo o que compõe o corpo físico, tomado de empréstimo dos elementos do mundo. Sangue, encéfalo, nervos, ossos, pele e músculos representam materiais que se aglutinam entre si para a manifestação transitória da alma na Terra, constituindo-lhe vestimenta temporária segundo as condições em que a mente se acha. Eu gosto sempre de refletir sobre como que na natureza, na própria forma de ser, a gente precisa de elementos diferentes que se complementam para a gente poder ter algo maior. Então, destaque aqui, né? Sangue, encéfalos, nervos, ossos. E se a gente olhar o meio ambiente, o ambiente como um todo, todas as espécies, né? Inúmeras diferenças entre si, cadeia alimentar, toda uma questão que se complementa. Mas muitas vezes a gente, aqui na hora que está na nossa vida humana, e também quando desencarna em condições complicadas na vida espiritual, muitas vezes existe a ideia de hegemonia. Então, a gente só quer que existam pessoas iguais a nós. O que for diferente de nós mata. Elimina, prende, mas normalmente a ideia é mata. Então, qualquer ideia que seja de hegemonia de uma espécie, uma característica, qualquer coisa que restrinja e que afaste o outro, muito possivelmente é uma ideia contrária ao que Deus propõe no sentido de harmonia e fraternidade. Então, toda vez que a gente pensar que se tem algo diferente e a gente tem que eliminar, toda vez que essa ideia vier, eu recomendo que coloque em xeque. Duvide, questione se essa ideia é boa. Avalie muito bem se vale a pena fomentar pensamentos em cima disso. O tempo inteiro a gente vai ver que na obra divina a diferença ela é fundamental para a gente ter algo maior. Né? É o que caracteriza realmente a individualidade. Né? Porque senão fazia todo mundo da mesma forma, idêntico, e já faz todo mundo pronto, faz todo mundo espírito puro e sabe, acabou. Precisava ter cada um suas experiências. Então, esse convite eu acho ele muito importante, de a gente olhar que as diferenças têm uma grande beleza. Lógico, tem coisas que elas são difíceis de lidar. É muito difícil, às vezes, a gente suportar, inclusive, características de outras pessoas, questões culturais. Mas o desafio evolutivo é justamente esse. Porque, assim como nós, outras comunidades, outros povos também têm conhecimentos e valores que podem nos engrandecer. Então a gente pega um pouco de cada coisa e se tivermos olhos e ouvidos de ver e ouvir, a gente filtra o que é bom para poder crescer. E olha para o que não nos serve e tem a coragem de abandonar. Porque se a gente achar que o que a gente aprendeu
está certo e basta, acabou, não tem evolução. Como que a gente vai falar em progresso, que é uma das leis do Espiritismo, que o Espiritismo apresenta, uma das leis divinas? Como que a gente vai falar em progresso se a gente não tiver disposto a olhar outras formas de pensar e procurar um senso de humanidade, de justiça, de bondade naquilo? Nesse instante, então, enquanto o André Luiz analisava os encarnados e ia tendo aproximação dos guias, das entidades junto dos trabalhadores e trabalhadoras, nesse instante, o irmão Clementino pousou a destra, colocou a mão, na fronte do amigo que comandava a Assembleia, que é o Raul Silva. Então, o dirigente espiritual se aproxima do dirigente material. Coloca a mão na fronte, geralmente essa referência aqui é a porção da testa, mostrando-se-nos mais humanizado, quase obscuro. Clementino. Então, o dirigente espiritual se mostra mais humanizado, quase obscuro. O que acontece? Ele adensou a própria vibração para ficar mais próximo de um encarnado do Raul Silva, e é um encarnado em ótimas condições, igual a gente já viu no estudo anterior. Ele está em excelentes condições para quem é aqui da nossa faixa evolutiva e que está na matéria. E ainda assim a gente vê o quanto que a entidade precisa reduzir do seu potencial vibratório da sua luz para sintonizar com mais facilidade. O que eu observo? Normalmente, a gente precisa de um momento inicial de aproximação de energia, de vibração, para ter um transe mediúnico confortável. E normalmente a entidade de luz aí ela vai puxando, ela começa a melhorar a qualidade vibratória do encarnado a ponto de ir subindo e chegar no máximo que for possível de vibração de quem está sendo ali orientado, assistido. Então, normalmente a entidade baixa o padrão dela para estar próximo de nós, e aí, conforme vai tendo contato mediúnico, ela vai nos puxando para o seu campo. O que eu tomei consciência há algum tempo, e eu falo isso algumas vezes, para mim a grande lição de nossa parte é a gente, o quanto possível, nós melhorarmos nosso padrão vibratório. Então, procurar desenvolver essa concentração e capacidade e também uma vivência que seja condizente com isso, de a gente ter uma vibração cada vez mais sutil. E isso passa por diversos fatores, mas especialmente a questão do desapego, né? Do controle das emoções, mas de saber que a vida material é transitória e ter a vida dentro dos valores que a gente já conhece. Mas de a gente ter essa capacidade, essa facilidade de cada vez mais se distanciar do que é transitório, do que é material, e cada vez mais a gente se enxergar como espírito. Somos espíritos, uma experiência material. Isso está na nossa cabeça muitas vezes, mas não está no nosso coração e na nossa compreensão real, na nossa forma de enxergar o mundo. Então, desenvolver essa capacidade de se desdobrar e elevar o padrão vibratório, eu acho muito justo com os guias espirituais, com os amigos da reunião. Porque evita que eles tenham que baixar a vibração para estar próximos de nós. A gente faz a nossa parte de tentar subir, e aí realmente aí o trabalho cresce mais ainda. Porque aí eles conseguem nos puxar para outros patamares. Então eu chamo muito isso para a nossa responsabilidade, de se esforçar com humildade, mas esforço de procurar esse desligamento dos interesses unicamente físicos, materiais, imediatos, e a gente ter essa vivência como espíritos aqui nessa vida material. Porque a passagem vai acontecer a qualquer momento. Em outro vídeo a gente falava o banho revelador.
E a qualquer momento vai chegar a hora. Não é para assustar, mas é uma verdade. A gente tem que estar pronto para isso. Então, com qual facilidade nós vamos nos descolar dos interesses materiais? É bom começar o quanto antes. A gente já ter essa vida treinando esse desapego. Não se trata de desinteresse. Não se trata de negligenciar a vida material. Fazer o melhor enquanto estamos aqui, mas com a consciência de que isso é temporário. Então, a explicação aqui, o que está acontecendo, né? Embora já tenhamos falado, mas a explicação do livro. O benfeitor espiritual que ora nos dirige, acentuou o Aulus. Então o Aulus está explicando. O benfeitor espiritual que ora nos dirige afigura-se-nos mais pesado porque amorteceu o elevado tom vibratório em que respira habitualmente, descendo a posição de Raul Silva tanto quanto lhe é possível, para benefício do trabalho começante. Influencia agora a vida cerebral do condutor da casa à maneira de um musicista emérito manobrando respeitoso um violino de alto valor, do qual conhece a firmeza e a harmonia. Então, destacando aqui os valores do Raul Silva, que a gente já falou sobre eles, sobre os trabalhadores, dentre eles o Raul Silva. Então não é porque teve que adensar e escurecer, né, diminuir a luz, que o Raul Silva não tem condições. Não é isso. É que também, enquanto encarnados, é mais difícil. Não dá pra gente comparar. Notamos que a cabeça venerável de Clementino, que é o dirigente espiritual, passou a emitir raios fulgurantes, ao mesmo tempo que o cérebro de Silva, sob os dedos do benfeitor, se nimbava de luminosidade intensa, embora diversa. Então, o Clementino começou a trabalhar algumas regiões da cabeça, do encéfalo, do Raul Silva. Então, a percepção que eu tenho, ele vai procurando centros da região da cabeça e vai estabelecendo harmonia, tentando neutralizar regiões que talvez estivessem em desacordo. Então, preocupações cotidianas, vai cuidando de algumas coisas, vai destacando o que é melhor, até ter o ponto em que depois ele puxa. É assim que eu enxergo o transe, tá? O transe mediúnico é com as entidades de luz. Então, nessa visão aqui de um músico, é como se fosse limpando e afinando o instrumento. Está preparando o instrumento para o concerto. Então, teve todo esse trabalho. E o mentor desencarnado levantou a voz comovente, suplicando a bênção divina com expressões que nos eram familiares. Expressões essas que Silva, que é o encarnado, transmitiu igualmente em alta voz, imprimindo-lhes diminutas variações. Mas, ou seja, o Clementino faz uma prece no plano espiritual e o Silva, no plano material, no plano físico, ele repete essa prece com algumas variações. Mas a gente tem essa união entre os dois planos acontecendo. Eu acho isso muito lindo. O destaque aqui para diminutas variações é por conta do animismo. Já foi destacado no outro capítulo que o Raul Silva é um excelente médium. A capacidade dele de ser fiel ao que a espiritualidade transmite é muito grande. Só que ainda assim, a gente sempre vai ter uma questão de passar pelos nossos circuitos e alguma modificação sempre vai ter. Então, acho que é só por detalhe técnico isso aqui, tá? Isso aqui só tá colocado no livro, diminutas variações. Acho que é mais por preciosismo técnico, pra gente saber que alguma coisa sempre vai ser modificada quando passa por nós.
Estava em dúvida se eu fazia aqui um apontamento, mas acho que vale fazer. Porque eu já há muito tempo eu já reflito sobre algo que é conhecido de muitos, que é o Reiki. E se coloca muito que o Reiki, as pessoas são apenas canais, então assim, não importa quem você é, não importa o que você faz, porque a energia do Reiki vem, passa por você e atua. Mas no fundo, assim, no olhar espírita, que é o nosso perfil de estudos de conhecimento, então espero que você tenha essa compreensão enquanto espírita, não tem energia que passe por você que não se comunica com o que está acontecendo dentro de você. Então acreditar que somos apenas canais transmitindo uma energia que chega pura e sai pura, eu acho que assim, é inocência, né, falta de conhecimento, com todo o respeito, mas dentro do nosso estudo espírita é falta de conhecimento, mas muitas vezes também é uma muleta, é um pretexto para deixar de fazer o que tem que ser feito, que são os cuidados espirituais que qualquer pessoa tem que ter, e especialmente quem se propõe a tratar, a cuidar espiritualmente de outras pessoas. Então, essa conversa de que não, eu sou apenas canal, não presta. Eu já vi em coisa de outras famílias assim, tinha uma pessoa que era reikiana, tava chapada, assim, bebendo numa festa e queria aplicar reiki nos outros. Eu achei um absurdo, mas é dentro disso. Tinha boa fé? Tinha boa fé. Não tava. Não era ruim. Só que é ignorância, desconhecimento. Então a gente tem que ter essa compreensão para tudo. Pegamos esse nosso estudo aqui e a gente leva para todas as áreas do conhecimento espiritual. Então, variação sempre vai ter porque passou por nós. E isso pode auxiliar algumas coisas e pode prejudicar outras. Então, assim, aí teria muito mais coisa para falar do Reiki, dos perigos de quem aplica, né, do aplicador especialmente, porque você está entrando em vários problemas de pessoas que você não conhece e não é certo que você está com uma assistência espiritual grande para resolver problemas dos outros. Muitas vezes a gente mal resolve os nossos problemas, então respeito, acho maravilhoso assim quem se propõe, quem tem uma conduta reta e leva isso na caridade, acho que é um caminho espiritual bonito, mas exige cuidado, exige muita responsabilidade de quem aplica e de quem se propõe a receber. Que é, né, no nosso trabalho espírita a gente tem geralmente a sala de passe, e antes do passe nós temos ali a prece, temos todo um ambiente de harmonia, tudo vai sendo preparado até que exista o trabalho com as energias. E a gente faz isso da maneira desinteressada, na caridade, então é outra proposta. Também é energético, é outra densidade de energia, mas é outra proposta. Então, ainda pretendo um dia gravar algo mais específico sobre o Reiki e o que eu acho que coisas que deveriam ser postas. Mas podemos, acho que, encerrar esse nosso parêntese para voltar. Então, Clementino fazia a sua oração e Raul Silva repetia com diminutas variações. Com a emotividade que nos invadia a todos, brando silêncio se interpôs durante rápidos minutos. Fios de luz brilhante ligavam os componentes da mesa, os encarnados, dando-nos a perceber que a prece os reunia mais fortemente entre si. Tá tendo, acho que, uma reforma em algum apartamento vizinho aqui. Se tiver um barulho, eu só peço que me ajude a gente deixar isso né, peço desculpas se está além do meu querer, da minha vontade, mas para a gente seguir apesar do desafio. A prece, ela reúne as pessoas, ela fortalece os vínculos. E por experiência, durante uma reunião mediúnica, que às vezes
pode durar 1h30, 2 horas, a depender aí de como que é a dinâmica. Por vezes, a gente esquece ou não lembra sempre que a prece ela é um recurso que tem que ser utilizado para a gente se reabastecer. Então, os trabalhos vão acontecendo, vai exigindo de cada pequena célula que vá tendo desempenhos diferentes, mas sempre que possível, sempre que, olha, deu uma pausa assim nas comunicações, o ambiente acalmou, eu acho sempre válido a gente fazer uma prece para reabastecer e para religar. Porque, embora estejamos numa mesma reunião, vários subgrupos começam a trabalhar. Então a gente vai formando campos entre núcleos ali, né? Dependendo da forma de comunicação, entre 2, 3 pessoas, a gente vai desmembrando o trabalho dentro de uma mesma corrente. E aí eu acho bom que, por vezes, quando tiver a chance, nós façamos de novo essa ligação de espiritual, dessa luz, desse fortalecimento com uma oração curta, mas só que nos lembre, opa, estamos todos juntos e por vezes tem mais desgaste em uma célula de trabalho, mas a outra não tem tanto desgaste, então a gente faz uma prece, faz uma compensação de energias, deixa a coisa equilibrada e aí retoma. Às vezes é um recurso útil para quem está especialmente dirigindo um trabalho. Terminada a oração, acerquei-me de Silva, ou seja, o André Luiz, agora ele vai usar o psicoscópio no Silva. Desejava investigar mais a fundo as impressões que lhe assaltavam o campo físico e observei-lhe então todo o busto, parte superior, inclusive braços e mãos, sob vigorosa onda de força. Essa onda de força, ela vem do Clementino. Então ele estava sob vigorosa onda de força, a eriçar-lhe a pele, num fenômeno de doce excitação, como que agradável calafrio. Essa onda de força descansava sobre o plexo solar, onde se transformava em luminoso estímulo que se estendia pelos nervos até o cérebro, do qual se derramava pela boca em forma de palavras. O André Luiz está retratando aqui, ele está relatando para nós o que ele enxergou de um circuito de energias nesse caso. Eu li, reli diversas vezes e a melhor compreensão que eu tenho é que ele chama a atenção aqui, em um primeiro momento, para o plexo solar. Só que não dá para dizer, eu acho incorreto tomar como certo que todas as vezes um transe mediúnico vai ter um ponto inicial observado pelo André Luiz, no olhar dele, iniciando energeticamente, principalmente no plexo solar. Assim, posso estar equivocado, se eu tiver, peço mil desculpas, mas a minha compreensão, o André Luiz está retratando o que ele viu. E assim como o Clementino ia passando os dedos na cabeça do Raul Silva, o meu olhar para isso, e quando eu pedi para inspiração para poder entender melhor isso, e o que me vem com mais clareza é que nesse caso aqui, muito possivelmente, o Raul Silva precisava de um toque espiritual na região do plexo solar para poder, primeiro de tudo, acalmar espiritualmente essa região e aí distribuir o fluxo de energias. Porque um problema digestivo, por exemplo, ele pode ser uma dificuldade energética num transe. Então, a espiritualidade trata ali primeiro a situação, equilibra e aí distribui. Então, os trabalhos de energia dos quais eu participei por muitos anos e eventualmente participo de novo, eu vejo isso. Existe um contato muito forte mente a mente, só que muitas vezes a gente tem que equilibrar regiões do corpo porque ali está tendo algumas ou travas ou até inflamações, excessos, perdas de energia. Então,
a gente tem que tratar alguns pontos antes de conseguir entrar com mais profundidade e trazer a pessoa para o padrão vibratório que a gente quer. E o meu olhar para essa cena é isso. O Clementino, primeiro, ele coloca, né, a sua intenção, ele trata o plexo do Silva e aí vai equilibrando e vai distribuindo as energias. Acompanhando-me a análise, o assistente, o Aulus, explicou. O jato de forças mentais do irmão Clementino atuou sobre a organização psíquica de Silva, assim como a corrente dirigida para a lâmpada elétrica. Então, fazendo um paralelo com eletricidade, como que uma lâmpada funciona. Apoiando-se no plexo solar, elevou-se ao sistema neurocerebral. Então, aqui, ó, primeiro colocou a intenção no plexo. Então, elevou-se ao sistema neurocerebral, como a energia elétrica da usina emissora, que atingindo a lâmpada se espalha no filamento incandescente, produzindo o fenômeno da luz. Primeiro, ele envolveu o organismo, equilibrou o organismo e aí conseguiu fazer a manifestação dele. Imprimir as qualidades do Clementino o quanto possível no Silva. Não que necessariamente seja no plexo solar. Esse é o meu entendimento, tá? E aí fica aqui a pergunta, né? Indaguei curioso, André Luiz. E o problema da voltagem? Responde o Aldous. Não foi esquecido. Clementino graduou o pensamento e a expressão de acordo com a capacidade do nosso Raul e do ambiente que o cerca. Então, dois fatores: capacidade do Raul e ambiente que o cerca. Porque muitas vezes o ambiente não está equilibrado, não está apropriado o suficiente para uma manifestação específica. Então, existem os nossos fatores, mas também existe o que nos cerca. Por isso a importância sempre de uma sustentação muito, muito boa, muito honesta, muito amistosa, para ajudar no desempenho do trabalho. Então, graduou o pensamento e a expressão, ajustando-se-lhes as possibilidades do Silva. Tanto quanto o técnico de eletricidade controla a projeção de energia segundo a rede dos elementos receptivos. Então, quem se propõe a sintonizar com outra pessoa, assim como um técnico na parte elétrica, tem que saber a capacidade daquilo, o quanto que ele aguenta. Senão você vai danificar, você vai queimar o aparelho. Então, basicamente essa é a pergunta. Certamente o Raul Silva não aguentaria todo o potencial vibratório do Clementino. E sorrindo, cada vaso recebe de conformidade com a estrutura que lhe é própria. Os confrontos de Aulus sugeriam belas indagações. A ligação elétrica gera luz na lâmpada, e ali, o contato espiritual, de certo, segundo inferíamos, percepções de André Luiz, improvisava forças igualmente a se derramarem do cérebro e da boca de Silva, na feição de palavras e raios luminosos. Então André Luiz estava pensando, estava refletindo ali. O instrutor percebeu-nos a muda inquirição. Acho sempre muito bacana o quanto os instrutores eles percebem que o André Luiz está pensando sobre as coisas. Então percebeu-nos a muda instrução e apressou-se em aclarar. Então vem ajudar a responder aqui. A lâmpada em cujo bojo se faz luz arroja de si mesma os fotônios, que são elementos vivos da natureza, a vibrarem no espaço físico, pelos movimentos que lhes são peculiares.
Quer dizer, a lâmpada tem dentro de si os próprios materiais para produzir a luz. E nossa alma, em cuja intimidade se processa a ideia radiante, lança fora de si os princípios espirituais condensados na força ponderável e múltipla do pensamento, princípios esses com que influímos no espaço mental. Então ele está fazendo uma relação aqui entre o elemento aqui, a ideia do fotônio, para a questão da lâmpada, e trazendo para nós, num paralelo, a ideia, como aquilo que é intrínseco à nossa alma é a ideia, e essa ideia, que ela é uma manifestação do espírito, ela vai ser processada e trabalhada com pensamentos. A gente viu isso, acho que nos 3 primeiros vídeos. Então, nós temos a instância da ideia, que ela é mais ligada ao espírito, e nós temos a instância do pensamento, que é quando isso começa a ser elaborado para chegar depois no físico. Os mundos atuam uns sobre os outros pelas irradiações que despendem, e as almas influenciam-se mutuamente por intermédio dos agentes mentais que produzem. Ainda nos vídeos anteriores, quando a gente falou do livro Pensamento e Vida, nós vimos lá que falava muito de reflexo ou de sintonia. O quanto que nós refletimos uns nos outros e isso impulsiona ideias e emoções. E aí a gente destacava a importância das nossas sintonias. Então aqui ele está basicamente reforçando algo que já foi visto por nós, que já foi tratado no livro. A palavra serena e precisa do orientador compelia-nos à meditação, embora rápida. Meditação no sentido de reflexão. Os claros apontamentos a respeito da energia mental conduziam-me a preciosas reflexões. Então, o pensamento não escapava às realidades do mundo corpuscular. Ponderei de mim para comigo. Então, aqui o André Luiz está tendo uma compreensão sobre o que é o pensamento. E aí eu destaquei dentro do que a gente tem em Kardec para ficar um pouco mais fácil de entender. Em Kardec a gente tem os 3 elementos gerais: Deus, Espírito e Matéria. Nós vimos que a ideia ela é uma característica do espírito. Então, quem tem ideias é o próprio espírito. Segundo o nosso estudo, que vem sendo apresentado e somado, o pensamento ele é um detalhamento, ele é um processamento das ideias, daquelas ideias que a gente abraça. O pensamento é um desenvolvimento. Esse desenvolvimento ele já começa a ser uma transição do espírito para o fluido cósmico. Então, é essa reflexão que o André Luiz coloca. Então, o pensamento não escapava às realidades do mundo corpuscular. Ponderei de mim para comigo. E por isso que quando a gente pensa, se a gente está, às vezes a gente fala tá vibrando, mas se você está pensando, você está projetando, você está lançando algo que é material, a nível espiritual que seja, mas você está lançando um conteúdo que transita no fluido cósmico. E por vezes a gente está pensando em alguém, então o conteúdo saiu de você, transitou no fluido cósmico e chegou na outra pessoa, no outro ser em quem você pensava. E ele recebe esse pensamento pelas capacidades aí de sintonia. E da mesma forma com a gente. Então o fluido cósmico, como a gente tem na doutrina espírita, ele é o veículo do pensamento. Assim como o ar é o veículo do som. Então, eu acho bom a gente ter esse olhar técnico
e dentro do estudo desse livro, para fins de vocabulário, diferenciar o que é ideia e o que é o pensamento e como isso acontece. Então, assim, esse vídeo a gente vai parar nesse ponto. Senão a gente vai avançar muito e o tempo vai avançar muito. Eu não sinto que é proveitoso. A gente para aqui. No próximo vídeo a gente retoma essa ideia do pensamento, da ideia. A ideia da ideia não ficou bom, mas tudo bem. Nós retomamos essa linha de raciocínio e a gente aprofunda. Vai exigir um pouco mais de esforço de nossa parte, mas acho que vale a pena. Gostei. Então, senti assim, hoje eu tive um tanto de dificuldade aqui por questão respiratória. Me esforcei para tentar ser bom. O raciocínio não está o melhor de todos hoje, mas eu espero que ainda assim tenha conseguido transmitir o conteúdo de alguma forma que tenha sido proveitosa. E agradeço a companhia, agradeço essa jornada que a gente vem construindo aqui dos estudos. Sou grato, como sempre, pelos comentários, pelo carinho, pela relação que a gente vai construindo. E se o vídeo foi bom, apesar das dificuldades, quiser compartilhar, enfim, enviar para outras pessoas, falar desse nosso estudo que está sendo feito, acho que é muito importante, eu fico honrado e acho que a gente tem a ganhar muito em termos de trabalho mediúnico. Então, se acharem também, fica esse pedido para a gente fazer crescer. E, acima de tudo, agradeço muito. Companhia, confiança. E até o nosso próximo estudo, nosso próximo vídeo.